Ok, vamos iniciar então a implementação da nossa persistência aqui no Pegasus. Mas antes de nós partirmos para a persistência no Pegasus em si, vamos falar um pouco da infraestrutura, né? Que é o primeiro passo para fazermos a persistência, definirmos a infra dessa persistência, tá? Para isso, eu vou apresentar aqui para você esse artigo, escolhendo o banco de dados correto para a sua aplicação Flutter. Esse cara aqui, ele divide essa parte da persistência em três, tá? Ele fala então dos bancos de dados relacionais, dos bancos não SQL e de você persistir dados de forma individual, né? Bancos relacionais, né, ou persistência de forma relacional, persistir os dados de forma relacional, é a forma mais tradicional, que vem sendo utilizada aí desde muito tempo, né? E um exemplo que ele menciona para o Flutter seria o SQLite, tá? Em termos de banco NoSQL, NoSQL, nós temos aí o MongoDB, né? E aí você vai armazenar os dados em documentos, que não tem relacionamentos, tá? Não é o nosso caso. E armazenar dados de forma individual seria você armazenar direto os arquivos JSON, né? Serializando e deserializando os dados, tá? Ele até faz a brincadeira aqui, que isso é bem rápido, mas você tem que ser aí um gênio da programação para lidar com os dados dessa forma. Imagina a loucura que deve ser, também não é o nosso caso, tá? No final desse artigo você vai aprender como é que esses três tipos trabalham, como é que você faz para cada um deles funcionarem e qual seria a melhor solução para o seu caso, tá bom? Então, em termos de Flutter, né? Bancos de dados relacionais, tá? Então, os bancos de dados relacionais vêm sendo usados aí desde bastante tempo, desde a década de 70, né? E nós temos, no caso do Flutter, o SQFlite, é uma biblioteca que roda em cima do SQLite, tá? Muito bem, então ele vai fazer todo o controle aí do banco de dados relacional, né? Que é o que nós queremos um banco de dados relacional, tá? Trabalhar com o banco de dados relacional. Então ele traz alguns exemplos aqui, ó. Create table, daí você tem lá o insert int, o update, enfim, toda aquela parte SQL, tá? Daí você, quando pegar alguma coisa do banco de dados, você vai usar um select all, né? Você vai retornar com uma lista e você trabalha com essa lista, né? Quais são os prós disso daí? Você vai ter todo o controle do banco de dados, você trabalha com, vai ter a eficiência do SQLite, né? E você pode abrir o banco de dados no seu computador e analisar como é que os dados estão lá armazenados, tá? Quais são os contras? Você vai escrever as suas próprias queries, você vai retornar os dados do banco de uma maneira não fortemente tipada, pelo menos de início. Você vai ter aí alguma dificuldade para fazer migrações, né, quando o banco de dados se encontra no dispositivo, tá? Então, por exemplo, você tem lá a tabela movimento de caixa, né? E aí na tabela movimento você tem a data, por exemplo, tá? Mas não tem a hora, né? Ou então você está armazenando lá o nome do produto e o nome do produto tem tamanho 50, mas não é suficiente, teria que ser 100. Você aumenta, você muda o banco de dados, aí precisa colocar uma atualização na Play Store, tá? Então, com o SQLite puro e simples, você vai ter um pouquinho de trabalho para fazer essa migração, tá? É isso que ele quer informar aqui. E não tem suporte para web, né? No caso do SQLite não tem suporte para web. E quando a gente procura lá o SQFlite, né, você vai ver que o suporte dele é para dispositivos mobile, tá? Android e iOS. Não tem também um suporte para o desktop, pelo menos de cara, que é o nosso maior objetivo aqui, né? Nós queremos fazer o Pegasus PDV para o mobile, mas nosso objetivo principal é o desktop neste momento, tá bom? Muito bem, daí ele tem aqui um caso de uso, fala sobre as abstrações do SQLite. O que seriam as abstrações do SQLite? Seriam ORMs para facilitar a nossa vida. Ele menciona dois exemplos. Ele menciona o floor, tá? E ou é more ou mur, sei lá como é que se pronuncia isso daqui, tá? Bom, ele segue então utilizando o mur.
tá bom? O Flor se encontra aqui, é um RM até bem completinho, tá? E ele começa a explicar aí como é, né, nessa página do Flor, tá? Como é que ele funciona. Você cria entities, tá? Depois você cria os DAOs. Dentro das entities, você já coloca em cima do método o comando que você quer executar, select all from person, tá? Aí vai ter os comandos de inserção, aí você coloca uma anotação em cima, tá certo? Essa aqui é uma classe abstrata, esse DAO, né? Então você não implementa nenhum método nele, ele já lida com tudo em cima desse DAO aí, tá bom? Algumas desvantagens que eu achei no Flor, essa de você não implementar o método aqui no DAO é uma delas, né? Então se você quiser fazer um filtro, as coisas já ficam um pouquinho complicadas, né? O que é que ele sugere? Que você crie views, né? No lugar de ter os filtros, você vai criar views. Aí você perde um pouco daquela dinâmica da coisa, né? Criar view, de qualquer maneira, é algo estático, não é algo dinâmico, tá? Além disso, uma coisa que eu vi aqui, chega nas views aqui, tá certo? Uma coisa também que eu vi aqui foi a questão dos joins, né? Então se eu quero trazer uma venda com uma lista, com detalhe da venda, né? Ele não me dá essa opção de cara, tá? Então os selects eles são estáticos aqui, né? E como é uma classe abstrata, eu não tenho como trabalhar aqui em cima dos joins, tá? Se você procurar por join aqui, você não vai encontrar. E ele é bem novinho, esse Flor, né? A versão dele aí ó, é 0.18.0, tá? Gostei muito dele, ok? Mas ele tem essas limitações aí, né? Certamente com o tempo ele vai evoluir um pouco mais. O More lá, né? Moore, sei lá como é que é o nome desse bicho. Ele é muito parecido com o Flor, tá? Ele também vai permitir que nós façamos a configuração das nossas tabelas, tá? Ele também tem o conceito de DAO, ok? Só que o Flor aqui, ele trabalha com o DAO numa classe, num arquivo separado, tá? Ele consegue encontrar esse arquivo separado aí e ele tem a entity bem definida, né? Então eu achei legal esses conceitos do Flor, porque você fica com os arquivos separados, você consegue organizar e visualmente você olha para o teu código, você vê, eu tenho 20 entidades, então são aí 20 tabelas, né? E tenho meus 20 DAOs. Já no More, não, né? A ideia dele é que você organize tudo isso dentro de um arquivo, tá? Então você vai ter ali a classe que representa a tabela, você coloca todo mundo ali junto. Mais embaixo, se você quiser ter um DAO, você cria o DAO no mesmo arquivo, tá bom? É até possível separar esse arquivo da tabela em arquivos distintos, como se fossem entities, né? Mas os DAOs eles têm que estar todos juntos, porque eles têm um gerador de código, tá bom? Tanto o Flor como o More, eles têm um gerador de código para eles fazerem o controle daquele banco de dados que foi criado naquele momento e para controlar também essa questão das migrações, né? Alterou uma coisa no banco de dados, então vamos fazer uma migração. A gente configura a migração aqui dentro, tá? Tanto no Flor como no More, e aí ele cuida do resto, tá? Uma outra diferença muito importante entre os dois é que o Flor neste momento não tem suporte para web, mas o More tem. Aí vai ter a página aqui do More, tá? Na página do More ele tem lá a documentação, ele mostra como é que você faz para iniciar um novo exemplo, que é o More e tudo mais, né? Daí no Getting Started ele já traz aí um exemplo, como é que você deve configurar o More para funcionar, né? E ele tem suporte para web, ó, o More tem suporte para web, tá? Lembrando que neste Pegasus PDV eu não vou fazer teste nenhum com web, tá? Mas se nós pegarmos aí uma biblioteca, né, um ORM que já tem suporte para banco de dados para web, então já abre as portas para você fazer a sua própria implementação de um PDV na web, ó, que legal, né? Dito isto, eu já adianto que o More é a nossa escolha,
tá? Então nós vamos usar o more para fazer aí a implementação do nosso banco de dados do Pegasus PDV, o banco de dados local, tá bom? Muito bem, lá no artigo do cara ainda, né, ele continua falando dos prós e contras de usar cada um deles. Aí ele fala do NoSQL, né, do banco de dados NoSQL, ele fala do Firebase, onde você pode armazenar os dados de forma local e sincronizar automaticamente com o banco de dados na nuvem. Uau, isso aqui é excelente, né? Muito legal mesmo, tá? No entanto, nós já temos o banco de dados MySQL na retaguarda, tá? Então não é o nosso caso neste momento, mas pode vir a ser numa outra versão do treinamento. Nós temos um banco de dados local Firebase e um banco de dados na retaguarda Firebase também. E aí ele já faz a sincronização de forma automática. Parece que é bom, né? Não é o caso neste momento, tá? Quem sabe numa outra versão do treinamento a gente faça isso daí. Ok. Ele tem um banco de dados Hive. Esse banco de dados Hive é um banco NoSQL que é padrão aí do Dart, tá? Então ele já é uma biblioteca construída pela galera, é totalmente nativo para o Dart. Não lembro agora se é da galera do Google, tá? Não lembro desse detalhe, mas você pode dar mais uma analisada, uma pesquisada sobre o Hive, tá certo? É bem fácil de usar também, mas não é o nosso caso aqui. Então ele continua aqui falando sobre você criar a sua própria, né, sua própria persistência, que é trabalhar com o arquivo JSON em si mesmo, né? Então loucura total, não vamos partir para isso aí não, né? Então tá, nossa solução então, nossa escolha é pelo more, tá? Existe a documentação oficial do more. Se você procurar na internet, existem alguns tutoriais para utilizá-lo, como o desse jovem aqui, ó, HasOCoder, e aí tem alguns tutoriais interessantes aqui, né? Tem pelo menos 3 partes desse tutorial dele, e ele tem aqui um código, né? Então, se encontra no GitHub, procure por esse cara aqui, você baixa esse código, você pode dar uma estudada no que ele fez. Eu também vou colocar no repositório um exemplo inicial de como trabalhar com o more, tá? Deixa eu mostrar para você aqui o que é que nós fizemos. Esse exemplo inicial é baseado no tutorial deste rapaz aqui, tá? Bem simples, só para você compreender como as coisas funcionam. E daí sim a gente vem com o nosso banco de dados no Pegasus PDV. Então veja, eu tenho um arquivo banco de dados, tá? Nesse arquivo banco de dados, eu vou colocar aqui, a primeira coisa que eu coloco nele é esse useMore, tá? Esse useMore, essa anotação, nós definimos nela quais são as tabelas que nós temos. No caso aqui, ó, eu tenho uma tabela tarefas e tags, tá? E eu defino os meus DAOs. Meus DAOs é onde estão os comandos, digamos comandos SQL, comandos de consulta, que no caso do more, eles são feitos utilizando o próprio Dart, ó, a linguagem do Dart, né? A anotação do Dart fica mais tranquilo de você desenvolver, tá? Embora eu prefira trabalhar com a linguagem SQL, né? Bom, é uma questão de preferência, talvez pelo tempo de usar a linguagem SQL, né? Mas quem está chegando novinho aí no mercado, está pegando o Flutter como primeira linguagem, se essa pessoa consegue abstrair o SQL, talvez para ela seja melhor, tá? Muito bem, então eu tenho as tabelas que eu utilizo e tenho os DAOs que eu vou utilizar. E onde estão as tabelas? Como é que eu crio essas tabelas primeiramente no SQLite? Você não cria as tabelas no SQLite, é ele que vai criar para você o banco de dados, tá bom? Mesmo que nós fôssemos trabalhar diretamente com o SQLite puro, nós não criaríamos um arquivo SQLite previamente e colocaríamos ele no dispositivo. Não, nós teríamos que ter um esquema para criar o banco de dados de forma automática, né, quando a aplicação fosse executada pela primeira vez, como nós fizemos lá no comecinho do Fênix. Quando nós usamos lá nos primeiros exemplos do banco agência, pessoa, foi com o SQLite, né? Então nós criávamos o banco lá de forma automática, tá? O more vai fazer isso pra gente. Como é que ele sabe que ele vai fazer isso aí, esse banco de dados, as tabelas e tal? Quando nós definimos essas classes aqui
com as tabelas, tá? Então, nos exemplos que você vai encontrar na internet, inclusive na própria documentação do MOR, ele coloca essas tabelas no próprio arquivo database, né? Então, ele tem um exemplo aqui, aqui ó, declarando tabelas. Então, no próprio arquivo database, ele já coloca as tabelas, né? Nesse caso aqui ele está criando a tabela to-do. E aqui embaixo, ó, a tabela categoria, uma segunda tabela. E logo depois ele vem com o use more com o nome das tabelas, tá? Mas aqui embaixo ele informa qual é o código que vai estar dentro do use more. Ó, você define o seu banco de dados e define qual é a versão dele. E por que você define a versão dele? Porque quando você for fazer uma migração, né, alterou o banco de dados, alterou uma tabela, aí você incrementa essa versão dele e coloca aqui embaixo o que é que foi alterado, para ele saber realizar essa migração sem perda de dados, tá? Ele tem também um get started aqui com SQL, onde você cria um arquivo more, e dentro deste arquivo você vai colocar o código todo em SQL, ó. Então, se você quiser trabalhar dessa forma aqui, também é possível, tá bom? Mas eu preferi trabalhar da forma anterior, usando já a anotação Dart, né? Se a gente trabalhar com o código SQL, tá bom? Muito bem, ele traz então aqui alguns exemplos, né? Mas o exemplo que eu estou me baseando é o exemplo desse outro rapaz aqui, tá? Onde ele criou aqui um tutorial com 3 partes e o exemplo dele se encontra aqui. Bom, mas voltando lá à questão que eu falei, nos exemplos deles aqui, eles sempre colocam as tabelas junto com o arquivo do banco de dados. No meu caso aqui, o que é que eu fiz? Ó? Eu não tenho as tabelas definidas aqui em cima, no arquivo do banco de dados, tá? Eu defini as tabelas em arquivos separados. Ó, o arquivo task. Então, tá aqui a tabela, ó. Tabela. Ela vai ter o ID, o nome, a data e aqui se a tarefa foi completada ou não, tá? E tem uma tabela tag. A tabela tag ela tem nome e cor, ela não tem um ID no exemplo do cara lá e eu fiz da mesma forma, né? A chave primária no caso aqui é nome, que não pode se repetir, tá bom? Essas tabelas task e tag, elas têm um relacionamento, que é 1 para 1, tá? Por isso mesmo em task, eu tenho uma tag name, ó, é através desse campo que as tabelas se relacionam, tá bom? E o cara ele cria uma constraint, tá? Então essa tabela, esse campo aqui, ele se refere ao campo name da tabela tags, beleza? Daí, para que eu consiga consultar as duas ao mesmo tempo, para eu fazer um join, eu crio essa tags with tag, aqui eu crio uma outra classe, tá? E nessa outra classe aqui eu consigo então trazer a task e a tag juntas. Legal? Então é nesse esqueminha aqui que eu vou fazer os joins, né? Que eu vou fazer o relacionamento entre as duas tabelas, tá? Perfeito. Daí eu retorno lá para o banco de dados, ó, e menciono quais são as duas tabelas que eu estou utilizando. E como é que ele está encontrando esses dois arquivos aqui? Ele está encontrando porque eu importo os dois arquivos aqui, ó, a tag e a task, tá? Beleza. Daí aqui embaixo, ó, eu coloco os meus DAOs, né? Pela minha preferência, esses arquivos DAOs aqui, essas classes de DAO, elas estariam também em arquivos separados, mas não é possível fazer isso com o MOR, tá? Eu tentei de várias formas aqui, fiz alguns testes, e ele não consegue gerar o arquivo direito, né? Gerar o arquivo, já você vai entender o que é gerar esse arquivo que eu estou falando aqui, tá? Então, eu crio aqui esse primeiro DAO, que é o DAO da task, tá bom? Nesse DAO da task eu informo que ele vai utilizar as tabelas task e tag, tá? Daí o que é que ele faz, ó? Ele começa a criar os métodos que eu preciso. Ele cria o método getAllTasks, ele vai selecionar todas as tarefas. Daí eu crio o método watchAllTasks, watch, exato. Então ele vai retornar um select da task ordenado pela data e pelo nome, com um left join de tags
Daí ele coloca um watch. Por que tem watch e por que tem get? O get retorna uma lista. O watch retorna um stream. Então, eu posso ter lá alguns widgets do Flutter que ele se atualiza automaticamente quando eu altero alguma coisa no banco de dados. Por isso que esse stream aqui utiliza o watch, ele é algo bem interessante, né? De repente ali na nossa venda, no item da venda, nós utilizamos um watch e não um get. Vamos ver, tá? Qual é o melhor aí? O fato é que você utilizando o watch, o seu widget ele vai ser atualizado de forma automática, tá? Você não precisa trabalhar muito para ele ser atualizado. E os exemplos que eles fornecem aqui, tanto na documentação do More quanto o exemplo desse jovem aqui, eles trabalham dessa forma. Eles utilizam o watch, né, para atualizar automaticamente os widgets, tá? O Floor trabalha do mesmo jeito, tá? Ele já atualiza automaticamente, mas ele não tem essa diferença entre get e entre watch, tá? Muito bem, daí eu tenho um outro método aqui, ó, get all tasks with tags, que está me retornando uma lista. Neste caso aqui é um select um pouco mais simples, mas ainda assim é um select que trabalha com join, tá? Ele traz um get aqui, ele vai retornar apenas uma lista, tá bom? E aí eu tenho aí o insert tag, o insert task, update task e o delete task. Então são os meus métodos CRUD, ficam dentro desse DAO, tá? O insert, update, delete e vários métodos de consulta, né, das formas que eu precisar, eu crio aqui. É possível, inclusive, criar o meu método de filtro. E aí eu tenho um método dinâmico, né, com as consultas que eu montar, tá bom? Certamente nós teremos esse método de filtro aí. Pronto, aí eu tenho um outro DAO, que é o DAO referente a tags. Nesse método aqui, aliás, nesse DAO, né, nessa classe, eu tenho apenas o método watch tags e o insert tag, tá? Enfim, eu peguei esses exemplos aqui lá do carinha. O único que eu implementei por fora foi esse cara aqui, ó, para ele fazer um join, só para fazer um teste aqui, tá? Vou trazer os dois registros juntos e analisá-los aqui no meu console, que eu vou já mostrar para você. Pronto. Daí eu falei várias vezes aqui sobre o arquivo não será gerado, o arquivo não será gerado. Que arquivo é este? É esse cara aqui, ó, esse database gdart aqui, tá? Esse database gdart é esse cara aqui que vai realizar todo o controle do banco de dados, tá bom? A gente não escreve nada aqui, ó. Aqui em cima ele diz, esse código foi gerado, não modifique esse cara manualmente. Então eu vou remover esse cara daqui, ó. Vou excluir esse cara. Quando eu excluo esse indivíduo aí, eu começo a ficar com um monte de erro aqui dentro do meu database, tá? E no começo do meu database aqui, eu informo parte database gdart, ou seja, ele precisa gerar esse cara. Como é que ele faz para gerar este arquivo? Lá na documentação, ele explica para a gente como é que isso funciona. Aqui no Get Started, ele informa que vai chegar o momento que você vai chamar este comando aqui, ó, gerando o código flutter packages pub run build runner build, tá? Esse indivíduo aqui, para funcionar, é necessário que dentro do seu pub spec você tenha aqui nas dependências de desenvolvimento o Moore Generator e o Build Runner, tá? Então ele já vem com um gerador de código, legal, né? Dependendo da nossa quantidade de tabelas, nós poderíamos colocar no nosso gerador de código, lá no gerador de código da T2TI, o código que gera as classes das tabelas, tá? E o código que gera esse database aqui, tá bom? Mas quem vai gerar aquele database gdart é o gerador do próprio More, tá certo? O Floor trabalha de uma forma similar, tá? Então eles são bem parecidos, né? Só que o Floor está um pouquinho atrás, tá? O More está mais desenvolvido. Muito bem, então eu vou abrir aqui o terminal, ó. Aqui no terminal eu vou copiar este comando e vou colar aqui. Pronto.
Tá aí o comando. Eu vou executar este cara, vou dar um Enter, vou aguardar. E ele, em cima do código desse database aqui, ó, ele vai criar esse database.g.dart. Vamos aguardar. Está executando. Pode demorar um pouquinho no começo, mas ele vai, tá? É só aguardar. Executando o build, algumas ações aí que ele está fazendo. Pronto. Daí ele criou o database g.dart. Beleza? Esse cara aqui você não mexe nele, tá? Criou isso daí, esse cara vai junto com a aplicação, tá bom? Deixa eu fechar ele aqui. E para finalizar tem o main. O que é esse main? Esse main aqui, eu apenas criei um novo projeto no Flutter, tá? Flutter create e o nome do projeto, nesse caso aqui foi teste, alguma coisa, primeiro mora é o nome do meu projeto aqui, tá? Daí eu alterei o projeto que o Flutter cria, né? Para fazer o seguinte, ó. No meu main eu deixei ele assíncrono, porque eu já vou fazer uma consulta aqui só para teste, tá? Daí eu coloquei esse carinha aqui, ó. O que ele quer dizer aqui neste cara? Que ele vai executar métodos assíncronos logo no início, tá? Existe lá uma explicação que você pode ler aqui na documentação, mas se você colocar um assíncrono aqui no main, tá? E não colocar esse método aqui, vai falhar, não vai dar certo. Então coloca esse cara no começo aqui para ele conseguir executar aqui métodos assíncronos logo no main, quando a aplicação ele está em inicialização, tá? Daí, bem aqui eu peço para ele abrir o SQLite. Então aqui embaixo eu vou ter o método OpenWindow, tá aqui ele, ó, onde ele vai abrir o SQLite DLL. Então o SQLite DLL eu também coloquei lá no repositório. Você coloca ele na mesma pasta da aplicação, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, tá? Na mesma pasta que você criou o projeto, você coloca o SQLite 3DLL, tá lá no repositório, tá? No repositório vai aparecer esse primeiro more aí, tá? Para você fazer esse primeiro teste. Aí você cria lá, Flutter Create, coloca o nome do projeto, copia o SQLite, copia o PubSpec e copia a pasta lib para dentro do teu projeto que você acabou de criar, tá certo? Daí executa que vai funcionar. Pronto, então esse carinha aqui é para a gente abrir o SQLite no Windows. Como é que ele vai abrir no Android e no iOS? Daí eu vou colocar um if else, esse código não vai ficar no main, né, que é só um teste, tá? Então eu vou ter aqui um arquivo de configuração, onde eu vou abrir o SQLite dependendo da plataforma, tá? Daí, ó, eu vou criar um arquivo Pegasus SQLite, que é o meu arquivo de banco de dados, tá aqui ele, ó. Aí já foi criado automaticamente quando eu executei aqui a aplicação. E aqui eu abro, né, o meu banco de dados jogando dentro desse arquivo db, tá? Legal. Daí eu começo aqui inserindo uma tag, ó. Para eu inserir a tag, né, no nome da tag, para não ficar com o nome estático, eu estou utilizando essa biblioteca Faker. Que biblioteca é essa? Essa biblioteca Faker, ela permite que você coloque dados fakes, tá? Traz vem com uma série de dados lá, para você não ter que ficar criando nomes fakes, né? Então você coloca esse faker aqui, ó, você começa a pegar dados dele, tá? Então no nome da tag aqui, eu estou pegando o que? Um código de endereço, né? O código do país, tá? E torcendo para que ele não pegue o mesmo código, já que o nome da tag não pode se repetir, de acordo com as nossas regras, né? Depois que eu crio a tag, então, aqui eu insiro ela no banco de dados, ó, chamando quem? O tag DAO do DB,
tá? Então ele vai lá no database, pega o tag DAO, que está lá embaixo, aqui ó, o tag DAO, e usa o método insert tag. É assim que a gente pode utilizá-lo, ó. Tag DAO, insert tag, tá? Depois eu pego aqui a task, instancio uma nova task, né, com ID nulo, ID auto incremento. Daí coloco aqui o nome da tag que foi definido aqui em cima para tag. Coloco um nome para task, eu pego o nome de uma pessoa qualquer fake. Pego uma data qualquer e coloco na data, tá? E aqui eu insiro a task. Pronto, então começo, executo a minha aplicação, eu sempre insiro aqui uma tag e uma task, nesse meu código de exemplo, tá? Depois aqui, ó, eu vou numa lista armazenar o resultado de get all tasks with tags, que é esse método aqui, ó. Get all tasks with tags. Ele vai trazer quem? Vai trazer a task e a tag junta. Tá bom? Você vai fazer um join aqui para trazer os dados das duas tabelas, né? Enfim, das duas tabelas vinculadas, né? Os dois registros que estão vinculados através do nome da tag, tá? Depois disso, ele faz um laço nessa lista que ele pegou aqui e imprime a task e a tag uma abaixo da outra, tá? Então eu vou executar, vou pressionar o F5. Quando eu pressionar o F5, ele vai abrir aquela aplicação padrão do Flutter, né, aquele contador. Não me interessa essa parte visual aqui, só me interessa o que ele vai imprimir aqui no console para mim, tá bom? Eu quero que ele imprima quais são as tasks e as tags que foram inseridas, né, tantas vezes que eu executei a aplicação. Tem umas 10, sei lá quantas tem aí que eu já executei essa aplicação várias vezes realizando o teste. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, a minha aplicação apareceu aqui, né? Não me interessa essa parte visual, me interessa o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho várias tags e várias tasks que foram colocadas. Ele coloca também aqui o código SQL que rolou por trás, né? Então ele inseriu uma tag com o nome KG e o valor 123 e inseriu uma task lá com esses argumentos, ó, KG, que é o mesmo nome da tag, né, lá em cima, um nome qualquer, uma data e tudo mais. Pronto. Aí aqui embaixo eu listei todo mundo, né? Então tá lá, ó, tag name age, name da tag age. E do mesmo jeito. Aqui Barreto e Barreto, inclusive essa daqui tá junta, né? Acho que nesse momento aqui eu ainda não havia definido que o nome da tag teria que ser única, tá? Então por isso que ele permitiu essa repetição aqui da tag, tá? Aqui MQ, BBBB, BMBM, enfim, ele está inserindo aí as tasks e as tags e ele já fez o join para mim, tá bom? Se quiser testar mais uma, basta você executar aqui um restart, ó, e ele vai já inserir a 11ª, colocou um BN e um BN, né? Lembre que na tag, no nome da tag, nós estamos colocando de forma fake o código de um país, né? Então são 200 países, né? Deve ter mais de 200 códigos aqui, mas em determinado momento aqui, ó, ele pode pegar um código igual e aí você vai ver uma exceção sendo gerada, tá? Mas enfim, esse primeiro exemplo aqui é só para você ver, né, ter um primeiro contato com o MOR, tá? Então você deve começar dando uma olhada na documentação dele, que se encontra aqui. Dependendo do seu know-how, do seu conhecimento prévio, essa documentação será um pouco confusa, ok? Então você já trabalha com Delphi, né? Já faz aqueles sistemas mais tranquilos ali, mais visuais com Delphi, ou mesmo você que trabalha com o Java e o Hibernate, né? Quando você começa a ver essa documentação aqui, você vai demorar um pouquinho para compreender, tá? Mas com essa documentação, com o exemplo desse indivíduo aqui, com essa videoaula, as explicações que eu forneci e esse exemplo que eu fiz aqui, né, você vai ter aí tudo mais claro, tá? E agora, qual é o nosso próximo passo? É utilizar esse cara aqui dentro do projeto Pegasus, com as nossas tabelas lá, né? Movimento, caixa cabeçalho, venda detalhe, enfim, com as tabelas que nós temos ali na nossa frente de caixa, tá?
Uma vez que o banco de dados esteja definido, eu vou analisar se eu crio lá no nosso gerador de código o código para gerar essas tabelinhas aqui e o código desse database, né? Se demora mais criar no gerador, demora mais colocar aqui direto, eu vou analisar isso daí. E uma vez feito isso, né, nós começaremos então a criar toda a parte de persistência do caixa. Terminado isso, essa primeira versão Lite estará pronta para a produção, tá certo?